Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver quem está chegando aí para a nossa live de leitura bíblica desta noite. Gabi já chegou. Deus abençoe. 5, 14 pessoas já chegaram. 22 pessoas. A paz do Senhor, André. Pastor Inácio Fagner. Boa noite, a paz. Jussiara, Lima Teixeira, Ana Paula, né? Boa noite, Sidneia, Elaine. Glória a Deus, gente. Hoje nós estamos aqui com o desafio de ler Filipenses e Colossenses. Vamos ler duas cartas de Paulo aos Filipos e aos Colossos, né? A cidade de Colossos, né? Não sei como é que fala. A cidade de Filipos e a cidade de Colossos, né? Aos Filipenses e aos Colossenses. São cartas pequenas, né? Então a gente vai conseguir aí, em nome de Jesus. A Jussiara já perguntou, cadê o pastor Gilmar? Então... Tudo bem? Rapaz, olha eu de maquiagem de novo. Não adianta, gente. A gente coloca filtro aí, pronto. Não tem como você aparecer não, moço. Você vai aparecer de maquiagem aqui. Vai aparecer só um olho, assim. Que eu coloco pra ele, aí a maquiagem vai tudo pra ele, ó, o batom vai pra ele, porque vocês acham que eu tô de maquiagem, né? Vocês olham assim e falam, pastora, passou maquiagem. Gente, eu passei um pouquinho de nada, mas é o filtro que realça. Bem, então aparece só a metade aí pra você agradecer as pessoas. É isso aí, quero agradecer. Ainda não respondi todo mundo, respondi algumas pessoas já. Agradeço muito pelo carinho e quero fazer rapidinho uma oração para agradecer a vocês. Senhor Deus, eu coloco cada vida, cada pessoa que com um gesto simples de carinho mandou uma mensagem, aquelas que não conseguiram. Deus, eu agradeço ao Senhor pelo amor, pelo carinho, pela atenção de cada pessoa que, de certa forma, lembrou do meu aniversário. Deus, muito obrigado pelos anos de vida e que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas pessoas e que o Senhor multiplique na vida delas bênçãos abundantes, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe pela consideração, pelo carinho e que a gente possa, né, caminhar muito tempo junto, mas sem a maquiagem no olho, né? Não adianta, Deus gente. abençoe. Eu passo pra ele, a maquiagem passa pra ele. Ele não gosta, né, amorzinho? Tá certo. Né? Mas aí, Deus abençoe, viu? Fica aí o agradecimento e a oração por todos que lembraram do aniversário dele e com muito carinho deixaram as mensagens que ele ainda vai responder, né, amorzinho? Com certeza eu vou responder quem ainda não respondi. Nem que seja um obrigado, você vai receber lá. Quem mandou mensagem no YouTube, no Instagram, onde for. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Eu tô meio rouco, né? Terminei de fazer um culto agora às 7h30. E aí eu fiquei um pouquinho rouco, mas tá tudo bem. Deus abençoe vocês. Vou deixar minha esposa continuar a leitura com vocês. Hoje vocês têm duas cartas lindas para ler, né? Filipenses e Colossenses. Deus abençoe. Amém, gente. Então, olha, obrigada, tá? Por todo o carinho de vocês. Ele fez questão de vir agradecer pelo aniversário dele, que foi ontem, né? E acabou que ele dormiu ontem, tava muito cansado pelo propósito que ele tá fazendo de oração às 5 horas da manhã, tá acordando muito cedo. Então, aí eu fiquei com dó de chamar ele, né? Então, ele veio agradecer hoje. A gente acabou de chegar da igreja, foi um culto maravilhoso, né? Acabei de comer um baita sanduíche, gente, misericórdia. A gente passou num lugar ali que vende um sanduíche bom. E aí eu falei, até eu chegar em casa fazer janta não vai dar tempo. Então passa aqui, pega um sanduíche. Pra que eu fui comer? Que agora eu tô com a barriga pesada pra ler a Bíblia. Né? A gente fica meio sem fôlego quando a gente tem que ler muito assim. E a barriga tá pesada, né? Mas enfim, hoje então a gente vai ler a carta aos Filipenses, aos Colossenses. E olha... eu não vou ficar explicando muito, porque senão a gente não consegue cumprir a nossa listinha aqui, né? A gente tem essa lista aqui e a gente já atrasou um dia dessa lista. E assim, senão a gente não consegue ler como a gente precisa, tá bom? Então o que eu vou fazer? A gente vai ler duas cartas. O apóstolo Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essas duas cartas na cidade de para a cidade de Filipos e para a igreja da cidade de Colossos. Então, assim, eu vou só dar um resumo geral mesmo para vocês não ficarem boiando do que está acontecendo, tá bom? Então, olha, em primeiro lugar, vamos fazer a nossa oração? Em nome de Jesus, vamos orar e preparar o nosso coração para a palavra do Senhor que a gente vai ler agora, tá bom? Em nome de Jesus. Amém.
onde a gente está aí nessa listinha. Como a gente atrasou, então assim, eu não vou saber direito, mas eu acho que a gente está no 23º dia, né? 23º dia, ou 24º, um dos dois aí, depois eu vou ver, mas é 23º ou 24º. A gente já tá na reta final, a gente vai acabar até terça-feira que vem, a gente já acabou, tá bom? Então é por isso que eu quero ler mais de um livro por dia pra gente dar conta de cumprir essa listinha aqui, tá bom? Vamos lá? Até porque agora, gente, Filipenses, Colossenses, voltou pra vocês aí? Travou aqui pra mim. Voltou aqui pra mim. Voltou pra vocês aí? Tinha travado aqui. Então é o que falta. Quem que tá falando aqui? A Cláudia está falando, pastora, mas é melhor a explicação. Muitos de nós não entendemos. Sim, eu vou dar aquela explicação geral, tá bom? Vou dar uma explicação geral pra vocês, em nome de Jesus Cristo. Sempre vai ter uma explicaçãozinha, mas eu não vou me aprofundar tanto na história igual eu tô fazendo nos outros, tá bom? Até porque, assim, eu vou explicar pra você entender o geral, mas se eu for explicar detalhe por detalhe, gente, essa leitura vai até o final do ano, se for, porque é tanta coisa, né? Então eu vou fazer a oração e aí a gente começa, tá bom? E aí eu faço a pequena explicação sobre a cidade de Filipos. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, é com muita alegria que nós estamos na Tua presença mais uma vez. Te agradecemos por essa linda oportunidade de ler a Tua palavra. Essa linda oportunidade de conhecer mais sobre o seu coração. Meu Deus, tudo que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, a forma com que ele ama e preocupa com a igreja, meu Deus, ele representa o amor do Senhor Jesus Cristo com sua noiva, com a sua igreja, que somos nós. Então, que nós possamos receber cada palavra que foi escrita por Paulo e também por Timóteo, que o ajudou na carta aos Colossenses. Meu Deus, que nós possamos receber, em nome de Jesus, cada palavra nos nossos corações, como o Senhor Jesus falando conosco. Pai, que o Senhor nos edifique muito, porque cada vez que nós lemos a Tua palavra, nós encontramos forças para vencer, nós entendemos o mundo espiritual, nós enxergamos a saída dos nossos problemas, nós encontramos em Ti esperança, Pai, porque nós vemos que, através da Tua palavra, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem no Senhor. Então, nós queremos vencer. Nós estamos lendo hoje a carta à cidade de Filipos e à cidade de Colossenses. Meu Deus, de Colossos, meu Deus, nós queremos sentir essa igreja amada por Paulo, essa igreja que quer cada dia mais dar continuidade na terra. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Fala muito em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Só um instantinho, amor. Pega aqui pra mim a caneta aqui pra me marcar. Então, gente, vamos lá. A cidade de Filipos, o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu a carta para os filipenses. Ele estava preso em Roma, né? Devido a tudo que aconteceu lá em Atos 16, que foi quando ele expulsou o demônio da mulher que adivinhava, né? Foi quando aquela mulher foi liberta, as pessoas começaram a perseguir Paulo, ele foi preso, Paulo e Silas, né, foram presos. Houve ali uma desavençazinha entre Paulo e Barnabé, tá? Aqui embaixo, meu amorzinho. Aí, a rosa. Isso. Peraí. Obrigada. Então, houve essa desavença de Paulo e Barnabé, né? Mas foi tudo ali na direção do Senhor para eles continuarem fazendo a obra, e a obra de Deus estava crescendo muito. A cidade de Filipos foi uma cidade que ajudou Paulo demais. Então, ele era muito grato pela ajuda tanto financeira, de tanto amor, tanto apoio espiritual daquela cidade. Então, Filipenses é uma carta muito linda do apóstolo Paulo para uma cidade que ele amava muito e que recebeu ele muito bem e que o ajudou demais. Então, resumindo tudo aqui, Paulo, ele também dá algumas orientações para aquela igreja que estava enfrentando também o problema de outras pessoas tentarem ensinar outras doutrinas e também o problema dentro da igreja, da porta para dentro da igreja tinha um problema de vanglória. As pessoas que estavam trabalhando na obra, as pessoas que estavam ali na igreja, uma queria se achar mais do que a outra. Então ele dá várias recomendações aqui. E ele ele faz um agradecimento por toda a ajuda que ele recebeu dessa igreja. Amém? Lembrando que o apóstolo Paulo,
estava preso, tá? Então vamos lá, Filipenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, vamos começar. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, como a gente viu aqui, ó, tanto Filipenses quanto Colossenses, ele começa dizendo, né, Paulo e Timóteo. Então, muito provavelmente, não foi só o apóstolo Paulo que escreveu. Timóteo também o ajudou nessas cartas, tá bom? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Filipenses foi levantada na segunda viagem missionária de Paulo, tá bom? Esqueci de falar isso. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, assim, desde quando Paulo passou em Filipos, né, levantou a igreja em Filipos na sua segunda viagem missionária, o povo amou a igreja, amou o Evangelho, cooperava de todo o coração, só para vocês entenderem. E ele fala, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o início até agora, ou seja, uma igreja que não desfaleceu, né? O amor não se perdeu, eles continuaram ajudando, trabalhando, crescendo, não perderam aquele pique, né? Vamos lá, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tem dia de Jesus Cristo com D maiúsculo, tá? Então, Deus, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando a obra do Senhor até a vinda de Jesus. Aí já tô eu explicando de novo, né, gente? Ô, meu Pai. Versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Você vê que ele está muito grato pela ajuda dos irmãos. Porque Deus me é testemunha das saudades de todos, que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Presta bastante atenção nisso. Versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me alegro e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela nossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar em carne.
E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Versículo 27, exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e santidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Só uma observação aqui do capítulo 1, né? Paulo, ele fala que toda a aflição que ele passou, toda a luta, tudo que ele passou por amor ao Evangelho, contribuiu para o crescimento do Evangelho, tanto em Filipos quanto em toda a cidade que o apóstolo Paulo passou. E só uma observação isso daqui para trazer um ensinamento para nós. Porque Paulo, ele sofreu açoite, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele foi preso diversas vezes, ele foi açoitado, ele passou frio, passou fome, passou sede, ficou nu. Então, assim, ele passou muita luta por amor do Evangelho. Mas ele conta aqui no capítulo 1 que tudo isso contribuiu para o crescimento do Evangelho, para que pessoas conhecessem Jesus e pessoas se levantassem para pregar a palavra mais ousadamente. Então, o que eu pego de ensinamento desse capítulo 1 aqui? É que muitas das vezes, só porque as coisas não estão dando certo para nós, a gente acha que não é a vontade de Deus, a gente acha que Deus não está no controle da situação. Às vezes, só porque as coisas estão dando errado, né, aparentemente aos olhos humanos, a impressão é que Deus me abandonou, Deus não tem bênção para mim, Deus não vai resolver essa situação, ou não é da vontade de Deus. Paulo, ele podia falar assim, nossa, eu passei tanta luta que eu acho que eu não tenho chamado não, porque não é possível, né? Eu vim para pregar a palavra por amor, tenho me esforçado, e tudo que eu recebo em troca é perseguição, prisão, açoite, passo fome, passo frio, sofri naufrágio, uma cobra me mordeu, me apedrejaram. Então ele poderia falar assim, poxa, tá dando tudo errado, então quer dizer que eu não tenho chamado. Ao contrário, ele falou, tudo isso serviu para o crescimento do Evangelho de Cristo. Então a gente tem que ter também essa maturidade espiritual de entender que não é porque as coisas estão dando errado é que Deus não está no controle. Amém? Deus sempre estará no controle de todas as coisas, dando certo ou dando errado. Deus sempre vai estar, se você entregar sua vida a Deus, o controle da sua vida a Deus. Então você tem somente que confiar nele. Então Paulo, olha a maturidade espiritual dele. Tudo que eu passei foi Deus espalhando o Evangelho, alcançando mais almas. Ele é tipo um testemunho, né? Tudo que eu passei por amor de vós contribuiu para o crescimento. Então saiba que tudo que você está passando, ainda que pareça que está dando tudo errado, só confie, né? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Vamos lá no capítulo 2 agora, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Lembra que eu falei que a cidade de Filipe estava tendo disputa? Um queria parecer mais do que o outro, estava tendo vanglória, que é as pessoas que ficam gloriando a si mesmo, de si mesmos, achando a si mesmo, se achando melhor do que as outras. Então Paulo fala assim, nada façais por contenda, não fica brigando dentro da igreja não, gente, vamos dizer assim, né? Não fica se achando melhor do que o outro. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada
qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Marca isso. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, e ainda que sejais oferecidos por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos Filipenses. Versículo 19. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Então, você vê que Paulo ele tinha uma confiança muito grande em Timóteo, né? Ele via Deus de uma maneira especial no coração de Timóteo, que era muito jovem, era muito novo, ele era um menino ainda, mas via esse sentimento sincero, como Paulo disse lá no versículo 1, né? Muitos pregam por outros objetivos, muitos pregam vamos dizer, por interesse, outros pregam para se achar, para se gloriar. Ele fala, o que importa é que a palavra está sendo pregada, mas ele fala aí, muitos buscam o que é seu próprio e não o que é de Jesus, mas ele via que Timóteo tinha um coração para realmente servir a Deus, não queria aparecer, queria realmente fazer a obra do Senhor. Versículo 23, depois eu explico por que eu estou falando isso para vocês. De sorte que espero enviá-lo a vós logo, que tenha provido a meus negócios, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenho menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Capítulo 3. Vamos lá então, versículo 1. Exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar dos frutos do Espírito. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a essas mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, e servimos a Deus no Espírito,
e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, Paulo falando, né? Fui fariseu, segundo o zelo e perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, nem vem da lei, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos digo, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas, a si todas as coisas. Capítulo 4. Então esses maus obreiros aqui eram pessoas que estavam indo lá pregar em Filipos, mas pregar para confundir a igreja, igual os judeus mesmo estavam fazendo lá nas outras cidades. Versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estáis assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. São pessoas que trabalhavam pela obra ali em Filipos. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo estava numa fase, gente, uma das fases mais difíceis da vida dele. Ele estava ali preso, estava numa situação muito precária. Ele estava com frio. Depois eu vou mostrar para você que ele pede uma capa, ele pede para alguém levar uma capa para ele. Ou seja, realmente ele estava passando uma situação muito precária, uma cela muito pequena, muito precária mesmo. E é bonito de ver que preso numa situação precária, numa das situações mais difíceis da vida de Paulo, ele escreveu para Filipenses: alegrai-vos no Senhor, irmãos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu acho que não tem outra carta de Paulo que ele fala mais sobre alegria do que essa carta de Filipenses. Muito interessante, né? A situação que era para ele estar triste, abatido, que ele passou por tanta coisa. Ele fala: eu esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Esqueço-me das coisas que para trás ficaram, vou avançando dia após dia, né? Para alcançar o prêmio da vocação de Cristo, né? Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, grande ensinamento.
Versículo 5. Porque tem gente que por muito menos fica completamente abatido. Na verdade, por muito menos ela já entra em depressão. Paulo não. Ele estava ali falando de tudo que ele passou e falando, só cooperou para o evangelho crescer, esqueci das coisas para trás ficaram, estou seguindo adiante. Irmãos, alegre-se no Senhor, eu estou preso, mas alegre-se no Senhor, né? Por tudo que Deus está fazendo, por tudo que Deus fez. Muito bonito. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, enche a mente de vocês de coisa boa, para vocês não ficarem pensando nas coisas ruins que passaram. Enche a sua mente de coisas boas. Preguei isso ontem na rádio. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos e as saudações finais. Versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Lembra que eu falei que essa igreja de Filipenses ajudou muito financeiramente o ministério do apóstolo Paulo? Então ele falou que nenhuma igreja ali da Macedônia, nenhuma igreja comunicou com ele a respeito de dar e receber, senão vós somente. Porque também chegando de cidade em cidade, sendo preso, benção. Internet tá uma benção. Ô, glória. Vamos lá. Vamos parar não, gente. Voltou. Vamos lá. Então, se perguntarem como que o apóstolo Paulo sobrevivia a tudo isso, pastora, a igreja de Filipenses estava sempre mandando o necessário, ajudando ele financeiramente, né? Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviada, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que estão da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Então aqui ele finaliza a carta dele aos Filipenses. Amém? Então foram 4 capítulos e agora são mais 3 capítulos dos Colossenses. Vamos lá? Não, mais 4 dos Colossenses. Vamos lá? Então, em nome de Jesus. Então, deu para entender mais ou menos a carta aos Filipenses? Deu para entender aí como que o apóstolo Paulo amava essa igreja, o quanto essa igreja o ajudou e as instruções de Paulo ali, mas você vê que é a carta da alegria, né? Filipenses é chamado a carta da alegria. Por mais precária que fosse a situação do apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta com o coração cheio de alegria. Amém, gente? Como gratidão, como conforto para aquela igreja, que com certeza estava muito preocupado com Paulo.
Paulo não estava numa situação, vamos dizer, boa aos olhos humanos, mas espiritualmente ele estava bem. Você viu que ele fala aos filipenses assim, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu pudesse, eu queria estar com o Senhor, que eu estaria muito bem, mas por amor de vós eu prefiro estar em carne, eu prefiro estar vivo aqui na terra, continuando a obra de Deus. Ou seja, se Paulo ele fala que ele queria estar com Deus, ele queria ter morrido já, então você vê que a situação não era tão boa. Mas a carta dos Filipenses é chamada a carta da alegria. Muito interessante, né? Parece que não faz sentido. Mas é a paz de Cristo que excede todo entendimento que guarda o nosso coração. Que nem ele falou, né? Então não esteja inquieto por coisa alguma. Enfim, vamos agora falar dos Colossenses, a carta do apóstolo Paulo, como eu disse. Essa carta sim teve ajuda de Timóteo para Paulo escrever. Não sabemos assim o porquê, eu não entrei muito profundamente na história, mas sabemos que o apóstolo Paulo também estava preso. Por algum motivo ele não conseguiu escrever a carta toda para os Colossenses. Colossenses, que a cidade de Colossos hoje faz parte ali da Grécia, nos dias de hoje, né? Ela existe ainda e faz parte ali da região da Grécia. Então, assim, vamos lá, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja também tinha que ter cuidado com os obreiros falsos que estavam por ali pregando uma palavra falsa, com interesses errados. Então, novamente, Paulo vem escrever a carta aos Colossenses. Vamos começar em nome de Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aqui também ele começa falando o nome dele, se apresentando, né? Ele e Timóteo. A fé e o amor dos Colossenses, oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, autor da nossa redenção, a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e a cabeça da igreja. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Deus, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vossa vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhais preeminência, porque foi do agrado do Pai de toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus,
A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou, e no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Versículo 24. Só lembrando que, como eu disse para você, a carta aos Gálatas e a carta aos Colossenses são muito parecidas. Só que um trata da igreja e o outro trata de Cristo. Aqui vai falar muito sobre Cristo, tá bom? Vai falar muito sobre Cristo. Por que Paulo fala muito sobre Cristo para algumas igrejas, pastora? Porque aquele povo ele estava acostumado somente com a lei de Moisés. Estava acostumado, vamos dizer, com o Velho Testamento. Então, Paulo ele pregava muito Cristo, porque aquelas pessoas não conheciam muito Cristo. Então, Paulo ele fala muito de Cristo, de Jesus para aquelas pessoas, porque Jesus é do Novo Testamento para cá. E nem todos conheciam a obra de Jesus, né? Por mais que eles eram uma igreja, que serviam a Deus só sabendo da lei de Moisés, do Velho Testamento para trás. Então, o Novo Testamento, que ainda era tudo novo verdadeiramente, né? Era tudo novidade. Então, aqui ele fala muito de Cristo para a igreja conhecer mais Jesus, amém? O trabalho e os combates de Paulo no seu ministério, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos em plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Muito lindo isso daqui. Advertência acerca das falsas doutrinas, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça do próprio, de todo principado e potestade, no qual também estar circuncidados com a circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quanto
enquanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas quais suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou a si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo que é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e cultos dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão. Versículo 19. Não ligados à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, aqui está falando de obras que foram pregadas pelos falsos obreiros, falsos pregadores da palavra, que vinham falando para as pessoas que através das obras que elas seriam salvas, circuncisão, que as pessoas tinham que fazer alguma coisa para poder ser salva. Paulo fala, gente, não se engane, né? A circuncisão é do coração, é no coração, por Jesus Cristo. Então vocês não precisam ficar fazendo essas coisas para serem salvos. Eu já preguei Jesus para vocês, né? Só resumindo, vamos lá? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Penúltimo capítulo de hoje. Exortação à santidade e o amor fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O povo estava muito carnal, né? Estava muito nas obras. Então busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Versículo 18, os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o vosso galardão da esperança, porque a Cristo o Senhor servis. Vai marcando tudo isso. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Último capítulo de hoje, capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for justiça, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Aqui servos e senhores eram escravos, tá bom? Os servos eram realmente escravos naquela época. Versículo 2. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Nossa, lembrei muito de Filadélfia, do nosso estudo das 7 igrejas. Filadélfia, que significa porta de entrada, né? A palavra Filadélfia, a cidade de Filadélfia era a porta do Oriente Médio, era a porta da pregação. Aí Paulo fala aqui, orando para que nos seja aberta a porta, né, da palavra. Bonito. Versículo 4. Para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico e Onésimo são enviados aos Colossenses. Saudações finais. Versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Vão dar informações sobre mim, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Combatendo em oração, olha que bonito, guarda isso daí. Combatendo sempre por vós em oração. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Lembrando que Lucas, o médico amado, é o mesmo que escreveu o livro de Lucas e escreveu Atos, tá bom? Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está na sua casa. E quanto esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja aos laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, lede vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão e de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então, assim, terminando aqui, né?
Tem muita coisa, gente, que eu leio, às vezes eu dou uma parada assim, porque vem na hora a vontade de explicar, a vontade de... Mas como é muita coisa, é impossível explicar tudo. Tem muitas vezes que eu paro assim, ó, eu falo, mas é porque a vontade de explicar às vezes é grande. Mas se eu explicar tudo, a gente não consegue ler em 1 hora. E a gente tem 1 hora por dia pra gente cumprir esse desafio, né? Então, assim, vai guardando essas coisas no coração. Você vê que Paulo aqui no final ele fala de Marcos, né? Que é sobrinho de Barnabé. Paulo ele teve uma desavença com Barnabé e com Marcos. Eles tiveram uma pequena desavença e Marcos e Barnabé o deixou, né? Para fazer a obra de Deus em outros lugares. Paulo acabou se separando deles. Aí veio Silas, foi quando apareceu Silas. Paulo e Silas expulsaram o demônio da mulher, foram presos. Paulo e Silas na prisão. Foi depois dessa contenda que eles tiveram, mas aqui no final, novamente, vamos dizer, praticamente quase chegando ao final da vida de Paulo, eles estavam juntos fazendo a obra de novo, né? Então, nem a mesma desavença que eles tiveram os separaram. Então, aqui ele dá muitas instruções aos colossenses sobre como é verdadeiramente o evangelho de Cristo, que não é por obras, mas pela graça, é a circuncisão do coração, ensinando mais. Porque muitas das pessoas, gente, que quando Paulo passava num lugar, levantava uma igreja, começava a pregar, ele levantava outras pessoas para continuar pregando naquele lugar. Só que essas outras pessoas não tinham o entendimento de Cristo como Paulo tinha. Então muitos continuavam o trabalho, mas não sabiam pregar sobre Cristo como Paulo sabia, como Paulo pregava, né? Então por isso que Paulo ele veio mandando cartas, continuando a ensinar sobre Jesus Cristo. Por isso que ele fala muito de Jesus. Porque já sobre a lei, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre o Velho Testamento, o povo sabia muito. A grande maioria sabia muito, mas sobre Jesus eles sabiam um pouco. Então por isso você vê Paulo falando muito sobre Jesus, para que aquele povo conhecesse mais sobre o Senhor Jesus e entendesse que eles estavam vivendo um novo tempo, que é o tempo do Novo Testamento, o tempo da graça. Amém, gente? Então, assim, é muito bonito também o livro aos Colossenses. Não aprofundei muito por causa da hora. E o de Filipenses também é apaixonante, né? Apesar de toda a situação. Filipenses e Colossenses, Paulo estava preso, mas estava continuando fazendo a obra do Senhor. Então, nada pode calar a nossa voz. Não é porque a gente está passando por luta, não é porque a gente não está 100% bem como a gente gostaria de estar, que a gente tem que fechar no nosso mundinho, isolar-se do mundo e falar, enquanto eu não melhorar, eu não vou pregar a palavra. Enquanto eu não mudar de vida, né? Tem gente que fala assim, tem uma pessoa mesmo que eu oro muito pela conversão dela, e ela fala assim, enquanto eu não sair desse pecado, eu não vou para a igreja, porque eu não quero ser falso e não quero esconder atrás da Bíblia. Olha o engano de Satanás. Porque Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então a pessoa está no mundo esperando melhorar para poder ir para a igreja. Gente, isso não existe. Não é verdade? Isso não existe. Primeiro a gente vai e depois Deus faz a obra, né? Primeiro Jesus fala, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não importa do jeito que você está, só vá. Vá, faça, cumpra e deixa Deus fazer o resto. Vá do jeito que você está, não é verdade? Então a gente fica assim, hoje eu não tô bem, não vou pra igreja. Hoje eu não tô animada, hoje eu tô passando por luta, eu não vou orar. Ué, gente, aí que é o contrário, não é verdade? Quanto mais luta você tá passando, mais você tem que ir. Quanto menos capaz você se achar, mais você tem que ir fazer, porque é aí que você está completamente na dependência de Cristo. Paulo falou isso aqui, eu não lembro se foi aos Filipenses ou aos Colossenses, agora eu não vou lembrar o versículo, mas ele falou sobre isso, né? Que pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus que a gente prega, é pela misericórdia de Deus que eu estou aqui, é pela misericórdia de Deus que você está aí do outro lado, né? É pela misericórdia de Deus. Então não se feche no seu mundinho, não tranque seu coração, não se feche para o mundo. Não feche a sua boca só porque você está passando por luta, porque você está preso numa situação, porque você está preso numa tristeza, porque você está preso numa situação assim, numa enfermidade, às vezes, eu não sei, às vezes você está preso na sua mente,
mas vai e faça a vontade de Deus, porque enquanto você estiver fazendo, Deus vai estar cuidando de você, suprindo as suas necessidades. Lembra do apóstolo Paulo? Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Então faça isso em nome de Jesus Cristo, amém? Guarda essas duas cartas de Paulo para os Filipenses e Colossenses, que também são muito lindas e mostra o quanto ele estava ali firme e forte, com toda a dificuldade. Você vê que Epafrodito ficou doente, Epafrodito, né? É um nome difícil de falar. Ele ficou doente por amor de Cristo, ele ficou doente na carne, ficou enfermo mesmo, porque estava fazendo a obra, e mesmo assim ele foi enviado depois aos Filipenses para continuar. A obra não parava, gente. Mesmo diante de doenças, dificuldades, prisões, toda a dificuldade que o povo passava, ele não parava. Não podemos parar jamais. Amém? A obra continua. O Atos continua. O Atos não termina em Atos 28. O Atos continua até a vinda de Cristo. A obra tem que continuar sendo feita. Amém? Depois você observa lá que os primeiros livros do Evangelho terminam com a palavra, a grande maioria do Evangelho, das cartas, termina com amém. Mas você pode ver que o livro de Atos não termina com a palavra amém. Por quê? Porque continua. Amém? Porque continua. Então a gente até o dia de Cristo nós vamos continuar escrevendo o livro de Atos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos orar, porque a pastora Daniele, ela empolga quando ela começa a falar. Chamar o pastor para fazer o print. Gente, ele foge aqui desse filtro que eu coloco aqui. E eu também não sei mudar o filtro, então ele não vai querer vir por causa do filtro. Amém, gente? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Senhor, meu Deus, meu Pai, quantos ensinamentos, como nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Diante de todas as lutas que ele estava passando, meu Deus, ele estava dizendo para a igreja, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meu Deus, meu Pai, isso mostra que muitas das vezes, por muito menos, nós nos entregamos, meu Deus. Nós nos entregamos, nos trancamos no nosso mundo, não queremos fazer nada para Deus, não queremos nos envolver com nada da igreja, não queremos pregar para ninguém, por muito menos, meu Deus. Nós nos sentimos para baixo, desanimados, sem forças, sem querer levantar da cama, mas nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, com Epafrodito, com Timóteo, com todos os outros, Barnabé, com Marcos, que mesmo diante das desavenças que eles tiveram lá atrás, novamente estavam ali fazendo a obra de Deus, por amor, ganhando alma, sem parar, sem retroceder, sem olhar para trás, prosseguindo para o alvo. Meu Deus, como a gente leu aqui, prosseguindo para o alvo, meu Deus, esquecendo das coisas que para trás ficaram. E muitas das vezes nós somos assim, nós carregamos um passado na nossa mente que nos trava. Nós carregamos na nossa vida, no nosso coração, lembranças dolorosas que não deixam a gente prosseguir. As lembranças de Paulo, meu Pai, só serviam para fortalecê-lo ainda mais. Ele contava cada tribulação que ele passou, perseguição, cada dor, cada momento difícil, ele contava como um testemunho. E dava glórias a Deus, dava graças a Deus, porque por tudo que ele passou, ele reconhecia o quanto o Senhor trabalhou nos momentos difíceis. Os momentos mais difíceis da vida de Paulo foram os momentos em que mais se ganhou almas para o reino de Deus. E ele estava feliz, Pai, porque ele estava combatendo um bom combate. Como ele diz depois, acabei a carreira, guardei a fé, a gente ainda vai ler, a gente já leu. Meu Deus, então que nós venhamos continuar cada dia mais, fazendo a obra do Senhor com amor, com alegria, cumprindo o chamado do Senhor, buscando força em Ti, esquecendo das coisas que para trás ficaram, servindo ao Senhor, meu Pai, de todo o coração, tudo que nós fizemos, que nós venhamos fazer como se fosse para o Senhor e não para os homens, porque é de Ti que vem o nosso galardão. E dentre todos os versículos lindos que nós aprendemos aqui, que fique guardado em nossos corações. Nós venhamos, através dessas duas cartas, encontrar forças para prosseguir dia após dia, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu abençoo cada pessoa que está nessa live de hoje, pessoas que às vezes estavam se sentindo para baixo, desanimadas,
Mas depois de ler essas duas cartas de Paulo, ela se levantou e falou, poxa, se Paulo estava nessa situação, estava feliz, alegre, dizendo que esquecendo as coisas para trás ficaram, olhando para frente, meu Deus, ainda querendo fazer mais obras, querendo estar com os filipenses, querendo estar com os colossenses, querendo sair logo para continuar a obra, meu Deus, quanto mais nós te agradecemos em nome de Jesus, e eu peço que o Senhor fortaleça essa pessoa, levanta essa pessoa, dê forças a ela para ela prosseguir, que ela jamais venha parar, Pai, jamais venha olhar para trás, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eu abençoo a todos que estão nessa live, declaro fortalecidos e abençoados em nome de Jesus Cristo. E você diga amém, diga graças a Deus. Amém? Glória a Deus, gente. Então é isso aí, gente. Glória a Deus. Então receba essas duas cartas. Amanhã a gente vai ler Tessalonicense, 1ª, 2ª Tessalonicense. Nossa, é pouquinho, né? E depois já vem a carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Timóteo que era bem novinho, né? Mas já estava fazendo a obra de Deus com amor. Tira print antes que vocês vão embora. Nossa, hoje eu tô só na misericórdia do Senhor, viu, gente? Nossa, Pai amado. Tira print. Foi? Me marca lá e marca o versículo que mais te chamou a atenção, tá bom? Marca o versículo que mais te chamou a atenção lá. Eu quero saber, em nome de Jesus Cristo, qual é o versículo que você vai dormir hoje com esse versículo no seu coração. Então marca lá, com muito amor e carinho. Eu espero vocês aqui amanhã, 10 horas da noite. 11 horas da manhã na nossa rádio, 10 horas da noite aqui. Tá bom, gente? Amo vocês em Cristo Jesus. Eu acho que eu li todos, a maioria dos comentários que eu pude ler, eu li, gente. Mas, infelizmente, não dá pra ler todos, tá bom? Então, vocês me perdoem. Se vocês escreveram alguma coisa aqui e eu não vi, é porque acaba a live e os comentários somem, tá bom? Em nome de Jesus. Acaba a live aqui e acabou os comentários. Então, às vezes, eu não vejo todos e quando acaba, eles se apagam, tá? Beijão no coração de vocês, gente. Até amanhã, em nome de Jesus.